Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No Controle, e o tema de hoje é um assunto que muitas vezes as pessoas não gostam, algumas gostam, acham que é importante, mas na hora de conversar, na hora da prática, não tem resultado nenhum. E o assunto de hoje é reuniões. Quando a equipe ela não tem clareza do que se espera, se o trabalho ficar solto, surgem muitos erros repetitivos. Acontecem mal entendidos, a equipe tem uma perda de produtividade. Para isso, a importância das reuniões. E a reunião ela precisa ser objetiva, ela precisa ter início, meio e fim. As pessoas devem sair com clareza de uma reunião, elas precisam saber o que precisa e o que deve ser feito, o que deve ser entregue, qual é o padrão de qualidade que eu quero para aquele serviço, para aquela execução, para aquela determinada tarefa, um padrão de atendimento para os clientes. E isso é feito através de alinhamento em reuniões. Quando a equipe ela entende o porquê, ela se compromete mais com o como. Não é simplesmente tem que fazer isso porque é assim. Precisa ser alinhado, explicado o porquê que ela está fazendo aquela determinada ação. E isso é alinhado em reuniões. A reunião vai permitir olhar para o que está dando errado de forma antecipada ou fazendo análises passadas do que aconteceu para antecipar possíveis erros futuros. Então a gente consegue trabalhar de forma preventiva, porque o que hoje é um pequeno erro, amanhã pode virar uma perda de um cliente. Meu nome é Bruno Fernandes e hoje nós vamos fazer uma breve reunião falando sobre reuniões. Então vem comigo. As reuniões elas precisam ser feitas com intenção. É necessário se programar antes. Eu preciso sim fazer ali um esboço, um resumo, ou então até um texto sobre o que vai ser feito naquela reunião, sobre o que vai ser falado. E nós temos diversos tipos de reunião. Então existem reuniões diárias, existem reuniões semanais e reuniões 1 a 1. Há um tempo atrás eu não conhecia a reunião 1 a 1, também conhecida como reunião one on one, né? E através de um grupo de network de empresários, a gente fazendo essas reuniões 1 a 1, que eu fui entender, conhecer e saber a importância dessa reunião de 1 a 1. Mas vamos lá, então, começando por uma reunião diária. Essa é uma reunião de alinhamento, seja com a equipe técnica, então eu vou fazer um alinhamento rápido ali, quais são os objetivos do dia, o que a gente precisa entregar, fazer um alinhamento das tarefas, entrega dos prazos. Eu posso ir ali fazer um bate-papo com a minha equipe comercial, de repente com o meu RH sobre alguma contratação ou alguma demissão, enfim, sobre qualquer situação. A gente precisa chegar naquele dia, por mais que foi tratado no dia anterior, a gente precisa dar continuidade diariamente para saber como que tá o caminhar, né, dessas tarefas, beleza? Reunião diária é uma reunião que não passa de 15 minutos, é uma reunião para se fazer em pé, não precisa juntar muitas pessoas, é o líder ali, um bate-papo rápido com cada setor, uma reunião de alinhamento. Aí nós temos as reuniões de 1 a 1. O que seriam essas reuniões 1 a 1? Uma vez por mês, chamar um colaborador, né? Na verdade, vai fazer isso com todos, mas é individual, é 1 a 1, uma pessoa com uma pessoa, onde você vai conversar sobre o desempenho daquela pessoa. Eu posso falar se eu estou satisfeito com o trabalho dela, o que ela está entregando de bem, de bom. Eu posso cobrar algumas situações, eu posso fazer ali alguns acertos
comportamentais. Então eu estou sozinho com esse colaborador, né? Eu posso cobrar de uma forma ali que ele não vai se sentir mal, porque a gente não está na frente de outras pessoas, eu não estou expondo esse colaborador, e aí eu vou dizer o que ele faz de bom, o que pode ser melhorado. É uma ótima oportunidade para conhecer melhor a pessoa, às vezes perguntar por alguma situação pessoal, né? Quando você tem esse refinamento de ideias, de conhecimento, né? Saber um pouco sobre o que está se passando na vida da pessoa, a gente traz uma cultura de pertencimento dentro da empresa, porque eu não me preocupo só com o resultado da empresa, eu me preocupo realmente com as pessoas. Isso é muito importante. E aí nós podemos falar um pouquinho sobre o que eu espero, posso perguntar para a pessoa, pedir ali algumas informações. Então é uma reunião onde a gente consegue não só falar, mas também ouvir. Essa é a reunião 1 a 1 e o ideal é fazer com todos os colaboradores. Nós temos também uma reunião ou reuniões semanais. Aí podem acontecer várias reuniões, né, dos setores. Cada setor tem a sua própria reunião e também uma reunião entre os setores, que seriam uma reunião de alinhamento. Então, por exemplo, aqui na empresa a gente tem uma reunião onde o setor comercial fala com o setor operacional e eu intermedio ali para entender quais são as informações que faltaram de repente em uma ordem de serviço, o que o técnico lá em campo poderia ter tido de melhor informação e vice-versa, o que o técnico poderia ter reportado ou pode estar reportando para o administrativo, para o comercial, para que a gente tenha uma sinergia, né? Não fica aquele negócio, o comercial falou uma coisa e lá foi executado diferente na ponta, quem fica insatisfeito é o cliente. E não, a empresa é a mesma, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder entregar aquele resultado para os nossos clientes. Então, essa é uma reunião de alinhamento que a gente faz semanalmente. E a gente vai em uma reunião geral, então, a gente tem uma reunião entre os setores e a gente tem uma reunião geral. São essas duas reuniões que eu participo também junto com a equipe, tá? E essa reunião de desempenhos da semana, a gente vai ver quais foram as ações que na semana anterior a gente precisou colocar em prática, se está sendo realizado daquela forma, se as pessoas têm alguma dúvida, o que correu bem, o que não correu, o que a gente precisa colocar de fato da forma certa para conseguir aquele resultado que a gente esperava. E também reconhecer os progressos, né? Deu certo? Legal, muito bom, parabéns. É uma forma de a gente reforçar aquela situação que a gente precisa que seja continuada, porque se eu falo só em uma reunião e depois eu paro, automaticamente as pessoas vão parando de fazer. Então precisa ser reforçado, principalmente o que está dando certo, até que as pessoas tragam isso para uma rotina. E dentro dessa reunião também a gente sempre utiliza um case. Então pode ser um case de sucesso, alguma situação que foi legal e que a gente gostaria que outras pessoas fizessem dessa forma também, ou então um case de algum problema que a gente teve, de algum desafio, algum erro no cliente. A gente traz, expõe isso em forma de case, mas não é chegar lá na hora e contar o que aconteceu, não. Eu principalmente, eu escrevo esse case, eu tenho um supervisor também que eu já alinho com ele, quais são as ações que a gente poderia ter feito diferente, que a gente poderia ter feito para estar melhorando, e nessa situação, qual é a melhor ação a se tomar para conseguir contornar esse desafio, né? Vamos dizer, esse problema, o que a gente pode fazer para evitar. E aí a gente vai criando vários cases e de tempos em tempos a gente pode
ir repetindo esses cases, principalmente quando entram novas pessoas dentro da empresa, certo? Então essa é uma reunião geral que a gente faz. E 5 regrinhas básicas de uma reunião. Toda reunião, ela precisa ter um horário, ela precisa ter início, meio e fim. Ela começa no horário correto e ela termina no horário correto. Isso vai mostrar respeito com o tempo de todas as pessoas que estão ali e dar um ritmo certo para a reunião. Eu preciso ter pauta clara, saber exatamente o que eu vou passar naquela reunião. Não fazer uma reunião por reunião. A gente precisa saber o que vai ser tratado, o que vai ser passado para a equipe precisa ser conhecido antes. Separar esses tópicos em assuntos. Então eu tenho 15 minutos que eu vou falar sobre uma pauta, 15 sobre outra, e 30 minutos ali nós vamos falar sobre um case, e aí com a participação da equipe. Todo mundo participa, essa é uma outra regrinha, mas com moderação, não é sair trazendo outras informações. Sempre tem um na reunião que quer ficar falando, contando histórias, falando do cliente, entrando em assuntos ali onde se toma tempo e ele não se preparou para falar aquilo, então não gera resultado. Nesses casos, aí você tem uma conversa individual ali com a pessoa, traz a pauta e aí vai discutir isso com o time todo em uma próxima reunião. Toda reunião precisa ter um dono para controlar essas ações, controlar o tempo e manter a conversa na trilha. Percebeu que alguém puxou para outro lado ali, para um outro assunto? Opa, traz de volta. Esse não é o assunto da reunião. E a gente precisa utilizar dados e não achismos. Então eu vou buscar situações, por isso a importância da programação, de eu me organizar para fazer a reunião. Eu preciso falar de indicadores, de fatos reais, posso buscar relatórios, posso pegar uma ordem de serviço para ler aquela ordem de serviço, falar ali sobre a execução do serviço, sobre o tempo, sobre, enfim, qualquer situação, mas com a ordem de serviço na mão. E aí eu vou dar feedbacks reais dos clientes. Se não, a reunião vira um desabafo. Se eu falar por achismo o que eu acho e o outro como poderia ser, fica, sabe, uma coisa incerta. Vira aquela reunião, aquele balaio e no final a gente sai sem nenhuma ação. E esse é a quinta regrinha, é fechar a reunião com um plano de ação. Então eu preciso saber quem vai fazer o quê e até quando. Eu preciso trabalhar prazos. Se não sair com essas ações claras, vai ser um bate-papo. Toda reunião precisa sair com uma ação, com um plano de ação ou com várias ações e com donos de ações. As pessoas elas precisam saber quem é o responsável por cada ação e qual é o prazo para que entregue aquele resultado. Uma empresa que quer crescer de forma sustentável precisa se comunicar bem. A reunião, quando é bem feita, é uma ferramenta de crescimento, alinhamento e cultura. E cultura se constrói no dia a dia, com rotina, com clareza, com intenção. Legal? Então essa reunião está ficando por aqui. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, deixa o seu joinha. Se tiver algum assunto que você queira falar, que você queira que eu faça um vídeo aqui falando, pode dar a sua sugestão, legal? Então, hoje é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!